Fala galera, beleza? Eu sou o Vini Costa, trader profissional, especialista em supply and demand, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os conceitos de estrutura de mercado, né? Identificar esses movimentos do preço, tá? No tempo gráfico aí da sua referência, e aí identificando essas regiões a gente consegue fazer as nossas operações e claro, para ter um resultado financeiro. Time frames, tá galerinha, que eu sugeri aqui para vocês analisarem para swing trade, operações aí 2 dias, 1 semana, 2 semanas, considerado até 3 meses. 3 meses para cima já é position trade, aí a gente utiliza gráficos, né, mensais, semanais e opera aí num gráfico diário. Aqui eu dei o exemplo de um swing trade, né, analisando aí gráfico de 4 horas, então cada candle, né, tem 4 horas, e operacionalizando no candle de 30 minutos. Para day trade é a maneira que eu opero, analiso regiões de 60 minutos para operar no 15 minutos. Bora lá entender como é que funciona então essa questão de estrutura de mercado, galerinha? Bom, aqui nós temos o exemplo, né, de como a gente começa a analisar uma estrutura de mercado. Então a gente tem aqui o tipo de estrutura, preste bem atenção nisso, a gente sempre vai ter uma estrutura primária, que a gente chama de swing, que é a impulsão, é o movimento inicial. A gente vai ter a estrutura secundária, que vão ter estruturas menores, né? É subestrutura, que é a estrutura de correção, e claro, a terciária, que é a estrutura menor, é a estrutura interna da correção. Tá? A gente vai explicar isso, né, nos próximos minutos aí. Os movimentos que a gente pode considerar, basicamente é o movimento de impulsão, correção, impulsão. Tá, galerinha? Não tem mais que inventar, é isso que tem no mercado, então você só precisa saber identificar. Começar por esse movimento, né, que é o movimento principal de impulsão, que a gente chama de swing, tá? Já vai linkando aqui com a estrutura primária. E a correção, que é a subestrutura, né, que é o pullback, a mitigação, né, que sempre vai ser assim, eu vou ter uma impulsão e eu vou ter uma correção. Tá? Se essa correção não atingir 50% do movimento, então o movimento pode continuar. Ou se ele passar muito forte de uns 50%, não é considerado então uma continuidade do movimento. E a gente vai explicando isso ao longo desse vídeo aqui. Beleza? Então vamos lá? Estruturas de mercado. Então o que a gente tem que considerar nas estruturas de mercado? Então o mercado basicamente ele vai formar topos e fundos. Tá? Então você tem que saber o que é um topo ascendente, um fundo descendente e um topo descendente. Então isso aí vai determinar a tendência do mercado. Beleza? Então o que a gente tem aqui? A gente tem o movimento de impulsão, que vocês já viram. Olha lá, correção, 50%. É um movimento saudável para o mercado continuar, né? Continuar o movimento. Então a gente vai ter uma estrutura de alta formada. Então você vê que a gente tem o topo, primeiro, o high, que são topos ascendentes, e fundos mais altos, que é o high-low. Então você vai ter outra formação de topo e o high-low, fundo mais alto. E assim o mercado determina uma estrutura de alta. Aí a gente sempre vai ter topos ascendentes. Na estrutura de baixo é exatamente ao contrário. Você vai ter impulsão, correção saudável 50%, mostrando outra impulsão já está determinando uma estrutura de baixa. Então você vai ter topos mais baixos e fundos mais baixos. É exatamente o contrário. Aqui já temos um exemplo, tá? Aqui embaixo nós já temos um exemplo de estrutura mais complexa, que é parecido com o mercado real. Então você vai ter a impulsão, né? Aqui, ó, vamos ter a impulsão, correção, impulsão, olha lá, estrutura interna de correção. Então você tem uma pequena impulsão, correção, impulsão. Já começa a ficar mais complexo. De novo, uma impulsão, olha lá, perna de impulsão, correção, impulsão. Então você vê que o mercado está renovando topos. Então se ele está fazendo topos mais altos, tendência de alta. Tá, galerinha? Então isso aqui já é mais parecido com, aqui é teoria, né? E aqui embaixo é parecido com o gráfico real.
Outra situação que a gente tem é um mercado lateral. Então, você vê que ele não tem o high aqui, ó. Ele não consegue renovar topos. Ele não tem o lower low, ele não consegue renovar fundos. Então, você tem uma estrutura que a gente fala lateral, né? Que é a trade range, que o mercado trabalha dentro de máximas e mínimas. Beleza? Importante identificar isso no mercado. Tá? E claro, uma estrutura de baixa também mais parecida com o mercado real. Vocês veem que a gente tem aqui a impulsão de baixa, a correção, a impulsão, a correção, né? Então você vê que a correção lá, uma estrutura interna de correção já é um pouco mais complexa. A impulsão novamente, outra estrutura de correção, né? E aí vocês veem que o mercado determina uma tendência de baixa. O que mais que nós temos aqui? Depois, aí vamos começar a saber como é que o mercado dá continuidade. Então, o que vocês precisam prestar atenção? Né? Então, movimento de impulsão, correção, fez um topo, fez um fundo. Olha só, esse topo aqui é onde quebra a estrutura de anterior, estrutura de alta, e continua o movimento de impulsão. Então, você tem o boss, né, que a galera está usando bastante. Eu estou passando aqui como informação, tá? Então é a quebra de estrutura. Você tem o movimento então de impulsão, correção, a quebra de estrutura e o movimento continua de novo. Correção, faz um fundo mais alto, quebra a estrutura de novo e o mercado mostra essa continuidade aqui. E aqui é um gráfico real, é um EURUSD, um gráfico de 4 horas. Então você vê a quebra da estrutura do topo anterior, olha lá, nitidamente a estrutura primária, swing, impulsão, olha lá, estrutura interna, tá vendo? Ó, de correção, olha como ele tem, é complexo aqui. Você tem a impulsão, uma estrutura de correção e depois a impulsão. Novamente, marca uma estrutura de topo, né? Um high, quebrou a estrutura, é boss, então você vê o movimento, fez o fundo, quebrou a estrutura, fez a correção e aqui pode ter continuidade ou reversão que a gente vai explicar também. A mesma coisa aqui no exemplo de gráfico real para tendência de baixa, olha lá, movimento de impulsão, correção, impulsão, correção mais complexa, olha lá, estrutura interna de correção, impulsão, quebra a estrutura, trabalha e impulsão. Então vocês vê que o mercado basicamente trabalha assim. Dentro disso, claro, tem uma complexidade que a gente vai, né, sempre analisar, mas basicamente é isso, é os movimentos de impulsão e correção. O que você tem que entender? A estrutura de swing é a estrutura primária e a subestrutura é a secundária, que sempre vai ser a estrutura de correção. Beleza? Até aqui tranquilo? Então a mesma coisa a gente tem aqui no exemplo da estrutura de baixa. Então ele quebra a estrutura, faz o boss, movimento de impulsão, faz um novo fundo, faz um novo topo, só que em tendência de baixa, quebra a estrutura novamente e faz a impulsão. Então, nitidamente aqui é uma estrutura de baixa, beleza? Continuando aqui, agora sim, a gente vai começar a ver movimentos de reversão. Então a gente sabe identificar uma estrutura de alta, uma estrutura de baixa e uma estrutura lateral. Agora vem a reversão de movimento, começa a ficar um pouco mais complexo. Então você vai ter lá o high, high-low, vai quebrar a estrutura com o boss, vai ter o novo high, novo low, vai quebrar a estrutura, opa, ele não renova mais. Olha lá, movimentos de reversão. A reversão pode acontecer quando um movimento de correção rompe um fundo ou topo, é a quebra de estrutura. Então, esse último fundo, que foi o fundo mais alto, eu tenho um movimento de impulsão, né? Olha lá, movimento contrário à estrutura de alta, rompendo o fundo anterior, olha lá, rompendo o fundo anterior, indicando possível reversão, porque não é uma confirmação ainda. Ele está indicando, ó, eu tive a quebra da estrutura aqui do fundo anterior. Tá? Então ele está começando a indicar que pode reverter o movimento, não é confirmação ainda. A mesma coisa tem uma estrutura de baixa, então vai fazer o boss, impulsão, vai fazer o boss, impulsão. Marcou topos mais baixos e esse movimento de impulsão para alta quebrou a estrutura anterior. Então é indicando, olha lá, movimento contrário à estrutura de baixa, rompendo o último topo, topo anterior.
indicando uma possível reversão de tendência. Então isso tem que ficar claro, não é uma confirmação, porque o mercado pode fazer esse movimento e continuar a tendência de baixa. Então tem outros fatores que a gente vai analisar para ver se realmente vai ter uma reversão de movimento. Mas basicamente, para entender a estrutura é isso. Começa lá do simples e vai colocando informação para fazer a leitura do que o mercado está determinando. Beleza? Aí sim, nós temos a estrutura de mercado de movimento de reversão. Então o que a gente vai analisar aqui? A gente vai analisar a mesma estrutura de alta. Olha lá, o movimento de impulsão aqui, né? O movimento de impulsão fez a quebra da estrutura, certo? Olha lá, a quebra da estrutura. Fez a impulsão, né? Olha lá, a correção numa estrutura menor, correção interna, outra impulsão, olha, dentro de uma estrutura primária, lá, estrutura de swing, o mercado está fazendo uma correção. Percebe que ele está numa região de 50% e ele não tem mais força de renovar, olha lá, o nosso topo. Então, se ele renova topo, ele pode continuar a tendência de alta. Como ele não tem força para renovar topo, ele marca lá, então, um topo mais baixo e uma estrutura mais baixa que a anterior. Então, ele começa a criar as estruturas, né, de baixa, galera. Então, você vê que é complexo. Então, primeiro, ele, eu quero fazer essa reversão. Só que ele volta a pegar a liquidez, né, nessa região, volta a fazer a correção na região dos 50%, e aí ele marca a impulsão. Então, basicamente, você tem o que aqui? A impulsão, correção e impulsão. Dentro da correção tem as subestruturas, estrutura interna. Tá? Então, vocês têm que lembrar disso. Então, eu preciso que o mercado quebre a estrutura, né? Ali ele está indicando que ele quer, né, fazer uma reversão. Aqui ele está confirmando essa reversão. Tá? A mesma coisa para estrutura de baixa. Então você tem lá quebra do fundo anterior, quebra do fundo anterior. Marcou o fundo, o último fundo. Movimento de impulsão. Opa! Quebrou o topo anterior. Será que ele vai reverter? A correção é saudável, olha lá. Uma região de 50%. Ele marca um outro fundo, só que esse fundo já é mais alto. E ele faz uma... É importante essa outra impulsão aqui, que é a primária, swing, quebrar esse topo que ele acabou de marcar. Aí nós temos uma reversão de movimento. Então começa assim a analisar a estrutura para a gente determinar onde a gente vai operar bem, nas regiões. Então essas regiões que a gente tem aqui, a quebra de estrutura, né, a impulsão, a origem da impulsão, são as melhores regiões para operar. Tá? Então isso é determinado, né, isso determina um movimento de reversão. Tá? Aqui nós temos juntando, né, as estruturas primária, secundária e terciária. Então aqui é um exemplo, tá, galera? Uma teoria de o que é as estruturas internas. Tá? Então a gente tem a subestrutura. Então a linha preta é a estrutura primária, a linha verde é a estrutura secundária, olha lá, que é as estruturas de correção, e a terciária são as estruturas internas, que é a subestrutura. Então, o mercado ele trabalha basicamente assim, tá? Isso, tá, galerinha, é informação para vocês entenderem como que o preço se forma, tá? De acordo com esses movimentos, a gente vai tendo estruturas de alta, de baixa ou estrutura lateral. Então, se ele não renova topo, não renova fundo, mercado lateral. Se ele está renovando topo, estrutura de alta. Então, dentro dessa estrutura de alta, tá? Para revisar aqui um pouco de tudo, dentro da estrutura de alta, eu vou poder trabalhar aqui pensando em compra. Eu posso deixar vir na região dos 50% para pensar em compra, conforme a análise do contexto, do time frame. Então, por exemplo, se a gente está aqui numa estrutura, tá, do diário, que é a linha preta, tá? Estrutura do diário. Aí na secundária eu estou num gráfico de 4 horas e aqui eu estou num gráfico de 30 minutos, certo? Então eu vou conseguir identificar a minha estrutura de swing maior, eu vou conseguir identificar a estrutura no time frame menor
que também é uma estrutura de impulsão, correção, impulsão, dentro de uma estrutura primária, e eu vou ter estrutura terciária, que é a estrutura interna. Tá? Então isso tem que ficar claro para vocês. A partir daí a gente começa a evoluir, né, para essa análise que é fundamental, né, analisar o gráfico, e aqui exemplos reais, né, de como tem essas estruturas, né, formadas, né, que a gente mostrou ali, estrutura de alta, estrutura lateral. Olha lá, ó, eu tenho um fundo, né? Deixa eu zerar aqui. Eu tenho um fundo, eu tenho um topo, e você vê que o mercado não renova. Ó, ele não renova fundos. Então, isso é uma estrutura lateral. Se a gente estiver analisando isso aqui em 4 horas, tá, galerinha? E operar ali no gráfico de 30 minutos ou 15 minutos, a gente vai achar muitas operações aqui dentro. Tá? Então, por isso que precisa entender essa questão de topos, de fundos, né? Como análise inicial, né? de estrutura de mercado nos gráficos, num time frame maior, num time frame menor, né? Eu não analiso nada abaixo de 15 minutos, tá? Então eu opero aí sempre a partir do 15 minutos. Aqui é um movimento de reversão, né? Então você pode ver aí uma estrutura real, tudo que a gente explicou acima, né? Olha lá, ele faz o boss, faz a primeira impulsão. Olha que importante, ele quebrar a primeira estrutura, né? Você vê que ele quebra a primeira estrutura, olha lá, faz a correção dentro de uma estrutura, né? Essa estrutura aqui de alta, e olha lá, e rompe. Então ele tá vendo como ele confirma com esse movimento aqui, ó. Vamos marcar de novo, ó. Esse segundo movimento aqui, ó, ele confirma, tá vendo? A estrutura de alta. Então ele precisa fazer isso. Então ele faz o movimento de impulsão, rompe o boss, né, e ganha força nesse movimento aqui. Beleza? E aí nós temos lá a reversão, né, da tendência, né? Então ele quebra a tendência de baixa, anula os topos anteriores, né, com a impulsão de alta, e aí a gente tem essa mudança de tendência. Beleza? Então, basicamente é isso, tá? Espero ter ajudado vocês com essa informação. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha aí para a galera saber desse conteúdo. Valeu, galera. Fui!